trainer há alguns anos e hoje eu estou aqui para explicar para vocês como que a gente chegou na ideia, qual que é a história do treinamento personalizado do Academia em Casa. Tá? Vou te contar uma história breve, rapidinha, só para você ter ideia de quais foram os problemas que a gente passou e como que a gente desenvolveu esse método. Alguns dos meus alunos, mesmo eu aplicando as melhores técnicas que eu tinha, eles acabavam não tendo os resultados esperados. E isso começou a me incomodar, né? Como que eu vou fazer para evoluir, para melhorar esse meu aluno? E foi através dessa pergunta que eu consegui desenvolver esse método. E através dessa pergunta que ficava me batendo na minha cabeça o tempo todo, porque não era todo mundo que se desenvolvia, eu fui estudar mais, aí comecei a fazer uma pós-graduação em treinamento desportivo, e uma coisa que meus professores falavam sempre era a importância do hábito, da atividade física como um hábito, né? E isso começou a expandir meus pensamentos, começou a fazer com que eu pensasse além da musculação, não só aquela atividade que o aluno estava fazendo na academia, mas o que levava ele a fazer essa atividade. Com essa pergunta na cabeça, com essa ideia do hábito, eu comecei a questionar meus alunos, aqueles que tinham mais resultados e os que não tinham também, né, para descobrir o que eles tinham em comum. Então eu fui conversando com eles informalmente mesmo, e aí eu comecei a perceber que aqueles alunos que tinham mais resultado eram os alunos que estavam sempre com uma atividade física num determinado horário do dia em que não atrapalhava as outras atividades, como o trabalho, como o lazer com a família, o pessoal que gostava do futebol ia jogar um futebolzinho, e a academia não atrapalhava essa atividade deles. E eles começaram a obter mais resultados que os outros. Esse foi um dos pontos que nas conversas a gente percebeu, e o outro ponto foi que eles moravam próximo às academias, né? Então, isso começou a nortear um pouquinho mais aí a ideia do Academia em Casa. Com esses dois pontos na cabeça, aí eu decidi começar a aplicar isso em casa, né? Vamos ver, eu pensei assim, peguei minha mãe, que estava saindo de um câncer da tireoide, né? Hoje ela está super bem, mas estava num processo de se restabelecer, e eu, meu irmão e meu pai começamos a pegar no pé dela e meio que obrigamos ela para ir fazer uma academia, né? Trabalhar o corpo dela um pouquinho também. E isso foi muito bom para ela. No início foi obrigação, que a gente forçou, e depois ela começou a gostar, começou a se sentir muito bem. Só que teve um problema. Como ela tinha que acordar muito cedo para ir para a academia, as atividades começaram a ficar cansativas para ela durante o dia. O exercício não estava encaixando. E aí ela começou a desanimar e acabou parando. Depois que ela largou, a gente começou a conversar aqui em casa e daí fomos buscar uma alternativa para ela. Porque ela tinha gostado da atividade física, porque ela se sentia melhor, mais disposta, mais forte, mas o acúmulo do trabalho e da distância dali até a academia ficou pesado para ela. Então o que a gente fez? Eu encontrei próximo aqui de casa um estúdio que tinha pilates. E aí ela começou a ir fazer as aulas. Era um pouco mais tarde, ela podia ir a pé, não enfrentava trânsito nenhum. E ela está lá agora fazendo as atividades dela, se sentindo cada vez melhor e fazendo o exercício que ela tanto precisava. Aí, com essa ideia do hábito da atividade, comecei a conversar muito com meu irmão. Ele trabalha com computadores, é ele que está me ajudando a montar a página e fazer o Academia em Casa. E ele gostou muito dessa ideia do exercício como um hábito, encaixado no dia a dia para não tirar seu tempo. E aí ele começou a fazer suas atividades, eu fui prescrevendo alguns exercícios para ele, e ele foi começando a gostar. Hoje ele está virando um corredor de rua, corre aí quase sempre sozinho, no horário que melhor encaixa para ele. Depois de aplicar na minha mãe e no meu irmão essa ideia, eu achei
e ver resultado, eu comecei a levar para meus amigos, né? Conversar com meus amigos personais e tudo mais. Até com os professores eu conversava de vez em quando. E aí uma das minhas amigas gostou muito do método. Ela não era da área da educação física, né? Era trabalho em banco. E começou a fazer as atividades que eu passava para ela. Ela fazia 3 vezes na semana, meia horinha por dia. E no final de 2 meses, ela veio me relatar que começou a sentir uma diminuição na celulite da perna dela. Ela estava fazendo atividade, né? Estava começando a se mexer, alguma mudança tinha que aparecer, né? Muito satisfeito com o resultado que eu tive com meus amigos e com meu irmão e minha família, comecei a aplicar isso nos meus alunos. Fui acertando nas atividades, os horários deles, e aí eu passei a obter os resultados que eu queria com todos. Eles ficaram muito satisfeitos, começaram a me indicar, e eu comecei a ter cada vez mais alunos, e mais alunos, e mais alunos de personal. Só que isso foi tomando o meu tempo. Eu comecei a ter que ir na casa de muita gente para dar personal, e o personal em casa, o personal já é uma atividade cara, e em casa ela se torna mais cara ainda. Né? Aqui na região hoje está em torno de R$700, né? Mas tem valores maiores do que esse aí, o pessoal cobrando cada vez mais. E eu cheguei num certo ponto, eu estava com muitos alunos, não estava tendo tempo para mim, e eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu precisava descansar também, né? Por mais que eu cobrasse mais caro, tivesse ganhando meu dinheiro, a minha vontade é de levar essa ideia para todo mundo. Por isso, eu decidi criar esse site, para estar levando para todo mundo essa ideia, esse aprendizado que eu tive todo esse tempo como personal. Eu conversei com meu irmão e aí a gente desenvolveu o site, e a partir de agora a gente vai estar tentando divulgar o máximo possível essa ideia. Sei que nem todos querem ser halterofilistas ou um fisiculturista, né? A maioria só quer fazer uma atividade para estar bem. Então, o fazeracademiaemcasa.com.br tem essa ideia de estar levando para você uma atividade simples, fácil e com o suporte de um personal para você estar sendo guiado da melhor maneira possível, sem precisar de todos aqueles ferros e pesos que você encontra em academia. Caso você queira saber um pouco mais sobre fazeracademiaemcasa.com.br, você pode deixar teu e-mail aqui, que nós vamos enviar para você o link com os vídeos dos exercícios. Aí você está aprendendo um pouquinho mais, tá? Fica tranquilo que eu não vou ficar mandando spam, porque eu sei que todo mundo não gosta disso, eu também não gosto. Então fica tranquilo que é só um vídeo mesmo, só o link lá que a gente vai enviar. Abraço e até mais.